Eu quero compartilhar aqui um texto em Salmos, no capítulo 101, versículo de 1 a 3. Eles vão projetar. Que diz assim: Cantarei o teu amor e a tua justiça. Senhor, com cânticos te louvarei. Buscarei viver de modo inculpável. Quando virás me ajudar? Viverei com integridade em minha própria casa. Não olharei para coisa alguma que seja má e vulgar. Odeio a conduta desonesta. Não terei nada a ver com os que agem assim. Amém? Amém ou ai de mim? É forte, né, irmãos? Não olharei para coisa alguma que seja má e vulgar. Mas amém, é muito forte. E uma coisa interessante é, né? Uma das formas do mal ter acesso à nossa vida é através dos nossos olhos. É através daquilo que nós vemos. Porque, de fato, os nossos olhos, eles são a janela para a nossa alma. E nós conhecemos e sabemos que a nossa alma, ela está relacionada aos pensamentos e à nossa mente também. E através disso, é através dessas coisas que o diabo ele tenta entrar na nossa vida, através da janela dos nossos olhos. Vocês já pararam para reparar em uma casa, e em toda a casa ela tem uma janela. E a janela, ela serve para iluminar o interior dessa casa. O interior da casa, ele é iluminado pela iluminação exterior que vem. E nós sabemos que durante o dia existe o sol para iluminar o dia, e durante a noite existe a ausência do sol, a ausência de iluminação, que traz a escuridão, que traz as trevas. Então nós sabemos que o sol é aquilo que faz com que entre iluminação pela janela e ilumine todo o interior de uma casa. Nós somos uma casa. E o sol que vem e ilumina essa casa, acende toda essa casa, ilumina toda essa casa. Da mesma forma que à noite, quando há ausência de luz também, existe escuridão dentro da casa. E aí é onde nós acendemos as lâmpadas, para poder iluminar a casa. Tem um versículo em João, no capítulo 8, versículo 12, para poder ficar um pouco mais claro essa explicação da alusão à janela, que diz assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós sabemos que o nosso sol, a luz que ilumina a nossa casa, a luz que ilumina a nossa vida, é Jesus. Jesus, ele é a luz, aquilo que faz com que o nosso corpo haja claridade. Aleluia. E também tem um outro capítulo, em Mateus 6, versículo 22 e 23, que diz assim: seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E reparem nessa parte aqui desse versículo que diz assim: e se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda a escuridão? Olha que interessante, e se a luz, então está falando que existe uma luz que há em vocês, na verdade é escuridão. E eu fiquei refletindo sobre isso, e teve até um episódio que eu assisti de um seriado no Netflix, que explicava sobre o universo. E nessa explicação, eles falavam, não sei se vocês já ouviram falar, sobre o buraco negro. O buraco negro, por muitas vezes eu até pensava que era um buraco, era um vácuo no meio do universo, e que era algo que não tinha nada sólido. Mas, na verdade, o buraco negro, ele é uma massa sólida, porém escura. Diferente do Sol, que é uma massa de calor sólida, que traz uma claridade. Porém, o buraco negro, ele é uma massa escura. E é interessante que os cientistas dizem que se você estiver olhando para uma luz e um buraco negro passar na frente dessa luz,
esse buraco negro, ele distorce toda a iluminação. Ele traz uma distorção no espaço-tempo. E aquela luz que nós estávamos olhando, ela é distorcida pelo buraco negro. Da mesma forma, esse buraco negro nós podemos trazer uma reflexão aqui e entender que é o inimigo das nossas vidas, que tenta entrar no nosso campo de visão e distorcer a luz de Cristo na nossa vida. Por isso que nós não devemos deixar com que as trevas entrem no nosso campo de visão. Nós temos que olhar de uma certa forma para a nossa frente, para o nosso foco que é Jesus, que é a nossa luz. De tal forma que esse sol, que essa luz tome conta do interior que é a nossa vida. E essa escuridão não consiga entrar na nossa casa, que é o nosso corpo. Amém? Os nossos olhos, né, eles são a porta de entrada para a nossa mente e também para a nossa imaginação. E para tudo aquilo que afeta os nossos pensamentos, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. E, ultimamente, nós temos vivido muitos dias maus. Nós temos vivido dias complicados, onde muitas coisas têm entrado no nosso campo de visão. Durante o nosso dia, através da televisão, rede social, celular e muitas outras coisas, até andando na rua, a gente às vezes vê coisa que por muitas vezes passa na nossa frente e não são coisas boas, e aquilo começa a trazer reflexão para a nossa vida e começa a afetar os nossos pensamentos de forma negativa. Só que também nós temos muitas coisas que também afetam os nossos pensamentos de forma positiva. Nós estando aqui, assentados, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo aquilo que Deus tem para a nossa vida, isso está sendo afetado de forma positiva. Deus nesse momento está trazendo coisas positivas para o nosso coração, está trazendo estratégias de viver nesse mundo, está trazendo bênçãos para a nossa vida. E isso, quando a gente olha, a gente vê somente a luz, vê só pensamentos bons. Mas também tem os pensamentos maus. E é isso que nós temos que tomar cuidado. E, assim como eu disse, né, que hoje em dia nós estamos vendo coisas muito ruins que afetam a nossa mente. É interessante porque o diabo, ele trabalha através dessas coisas que são colocadas na nossa mente. As tentações que vêm do inimigo, literalmente, são baseadas naquilo que enchem os nossos olhos. Quando a gente está no nosso dia a dia e muitas vezes os nossos olhos acompanham, enche os nossos olhos, o diabo está totalmente atento a essas coisas. E o que tem sido que nós temos olhado? Não vamos deixar que o inimigo veja os nossos olhos encherem com as ilusões desse mundo. Vamos encher os nossos olhos com as coisas de Cristo, com as coisas de Deus. Porque as tentações vêm dessa forma. O diabo, ele vê, ele fala, entendi, é isso que ele gosta. É aí que eu vou brincar com ele. É aí que eu vou cuidar para poder derrubar ele. É aí que eu vou derrubar ele. Então o diabo, ele fica muito atento com as coisas que nós olhamos e prestamos atenção durante o nosso dia. Aleluia. E essas distrações, né, que o diabo traz, elas nada mais são do que a nossa direita e a nossa esquerda. Né? A palavra diz que nós devemos olhar para frente, não devemos atentar para as coisas ao nosso redor. E tem alguns pontos aqui que eu quero destacar como essas distrações. Né? Quais são essas distrações? Obrigado. Quais são essas distrações durante o nosso dia? Que quando nós estamos olhando para Cristo, existem distrações do nosso lado e nós não podemos desviar esse olhar que está em Cristo. E o diabo começa a vir com algumas distrações leves que por vezes parecem coisas pequenas, coisas bobas. Mas na verdade são coisas que tiram a nossa comunhão com Deus, né? Uma das primeiras coisas que eu pontuei aqui são as redes sociais. As redes sociais, elas afetam os nossos olhos. É interessante porque nas redes sociais as pessoas elas só postam aquilo que é agradável aos olhos. Elas só vão postar aquelas coisas boas, que por vezes parecem boas. Vão postar viagens caras,
vão postar restaurantes caros, vão postar coisas alegres, balada, diversão, alegria. E elas vão postar somente essas coisas, né? Eu sei que existem extremos, tem pessoas que vão até o extremo, né? Que posta coisa ruim demais, posta que a vida está difícil, que a vida não sei o quê. Mas a maioria delas, 99%, vão postar ilusões dessa vida. Vão postar coisas que você olha e fala, nossa, aquela pessoa parece que tem uma vida perfeita. Só que ali é simplesmente uma foto, um vídeo que ela está postando, alguma coisa pequena, que é incomparável ao dia a dia dessa pessoa. E às vezes a gente olha aquilo e fica vislumbrado e fala, nossa, eu queria ter uma vida dessa. Só que tudo isso é ilusão. Muitas pessoas nas redes sociais até vendem o seu corpo. E os jovens, principalmente vocês jovens abençoados, novos, Deus tem uma vida linda pela frente para vocês. Não se iludam com as coisas que são postadas nas redes sociais. Não caia na ilusão do diabo. Porque tem muitas pessoas que podem até parecer bonita por fora. Uma beleza que nós olhamos e falamos, nossa, que beleza, que coisa linda. Mas por dentro existe uma escuridão. São pessoas que estão com as janelas, que são os olhos, estão com as janelas tampadas para Cristo. Estão com os olhos fechados para a luz que é Cristo e o seu interior está totalmente obscuro, totalmente cheio de escuridão e de trevas. E a gente não vê isso. A gente olha só a aparência, a foto bonita, a qualidade da foto. Mas Deus está vendo lá dentro dessas pessoas. E diz para vocês, tomem cuidado com essas coisas. Aleluia. Outra coisa também, um outro ponto até tocando nessa questão da rede social, são vida de baladas, né? A gente que é jovem, vê muito dos nossos amigos dizendo que, vou para balada, vou num happy hour, vou passar algumas horas num bar, alguma coisa desse tipo. E a gente, às vezes, cristão, fala, nossa, como que será essa vida, né? Como que será essa vida de balada? Será que é legal? Eles sempre falam que é divertido e não sei o que e tal, e que se alegram e não sei o quê. Só que tem muito prejuízo envolvido nisso. Tem muito prejuízo envolvido nessa vida de bagunça. Esses dias eu fui numa consulta com um cardiologista e foi muito interessante, né? Eu fiz alguns exames de sangue, exame de rotina, e nesse exame de sangue, o cardiologista, ele mediu lá os níveis de proteína e de vitamina no meu corpo, e ele pegou e falou assim, olha, existem algumas coisas aqui que a gente vai precisar acertar, eu vou te receitar algumas vitaminas para você poder tomar, porque a sua vitamina D está um pouco baixa, o seu ômega 3, não sei o quê, e mandou uma lista lá, e eu olhei e falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? O que eu estou comendo de errado que eu estou destruindo meu corpo? E aí era uma lista gigante, assim, eu até imprimi pela internet, né, o resultado dos exames, e eu nem entendi muitas coisas que eu estava lendo ali, e na consulta, no retorno, ele foi me explicando, olha, isso daqui é por causa disso, disso, essa vitamina no corpo ajuda a combater as doenças, ajuda a combater até o coronavírus. E eu falei, nossa, que interessante. E ele falou, sabe uma coisa que é muito legal? Se você pega um bebê, um recém-nascido, a minha esposa está grávida e ela vai provar disso. Ele falou, se você pega um bebê, um recém-nascido, quando ele nasce, aquela criança, quando ela sai do ventre da mãe dela, ela sai com as proteínas e as vitaminas em 100% do seu nível. Ela vem completa, não vem faltando nada. Ficou 9 meses dentro do ventre, sendo alimentada pela mãe e Deus calibrando os níveis de proteína e de vitamina no corpo. Só que quando aquela criança nasce, o tempo vai passando. Nós sabemos que o pecado ele trouxe uma corrupção para o corpo humano, sim, nós sabemos disso. Que o corpo humano ele se destrói por conta do pecado. Mas também, o que o cardiologista me disse, ele disse assim que nós, no nosso decorrer, vamos destruindo as proteínas do nosso corpo.
com uma má alimentação, não regrando a nossa alimentação, tomando coisas que às vezes não faz bem para o corpo, não somente falando de bebidas, mas até mesmo de um modo geral, refrigerante. Ao invés da gente, isso o cardiologista me falando, ao invés da gente tomar um suco, a gente vai lá e toma um refrigerante, que é lícito, é gostoso, sim. Só que isso ele vai desnivelando todas as nossas proteínas. E a gente vai destruindo tudo aquilo que Deus fez perfeito. Tudo aquilo que Deus falou, ó, tá pronto aqui, ó, perfeição. A gente vai lá e destrói aquilo. Principalmente, agora voltando para essa questão de vida de balada. Pessoas que passam a vida desse jeito, acham que é legal e aí passam horas sem dormir. E o corpo está sendo destruído. E acham que até é legal, mas aí lá no dia seguinte está lá de ressaca. E aí cadê os amigos? Todos foram embora. Não estão lá. Cadê os amigos que estavam do lado de você quando estava na diversão, do bolso cheio? Não estão do seu lado. E eu sou prova viva disso, irmãos. Hoje, muitos dos amigos que andaram comigo, muitos deles, alguns nem falam comigo, outros eu até mando mensagem, me responde, ignora, porque eu abandonei essa vida de erro, a vida de pecado, vida de balada. E eles não querem isso. Eles não querem, eles querem a diversão. Então, toda essa vida é tudo ilusão, tudo passa, tudo passa. Tudo passa e traz um prejuízo muito grande se a gente não cuidar desse templo do Espírito Santo. Nossa vida é o templo do Espírito Santo e você deve cuidar deste templo, porque não é qualquer pessoa que mora nesse templo, é o próprio Deus que mora dentro de você. Aleluia. E até envolvendo essa questão de amigos, nós temos também um exemplo aqui. Roda de amigos. A roda de amigos, ela afeta os nossos ouvidos e algumas vezes até a nossa língua. Porque eu sei que assim, né, a gente não está o tempo inteiro na igreja onde tem pessoas abençoadas, falando coisas boas. A gente vive num mundo corrompido. E a gente não pode fugir disso. A gente tem uma vida de trabalho, a gente tem uma vida na nossa faculdade, a gente tem uma vida com os nossos familiares, que por vezes nem todos são cristãos. E às vezes, quando nós estamos nessas rodas de amigos, conversas tolas são levantadas, conversas sujas são levantadas, e a gente está lá no meio, ouvindo aquilo, e o nosso ouvido tem que ouvir aquela sujeira e tem que engolir aquilo, e desce assim, você fala, meu Deus, Jesus. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu não estou dizendo para você não se relacionar com as pessoas, porque você deve se relacionar com as pessoas. As pessoas precisam de alguém como nós, com o brilho de Cristo, compartilhando o brilho de Cristo. É necessário que nós estejamos nesses lugares, assim como Jesus esteve por diversas vezes, no meio de pessoas que as pessoas olhavam e falavam, ué, o que ele está fazendo no meio desses pecadores? Só que ele estava lá não sendo contaminado, ele estava lá levando a palavra de vida, a palavra de salvação. E nós temos que fazer deste mesmo jeito, não deixar, quando nós estivermos nessas rodas de amigos, não deixar que essas palavras sejam levantadas. Comecem a falar de Cristo. Comecem a falar de uma forma leve. Peça para o Espírito Santo estratégias para falar com essas pessoas. O Pedro, daqui da igreja, ele está trabalhando comigo lá no banco. E ele é prova viva disso. A gente sai para almoçar e às vezes o pessoal começa a falar besteira. E eu olho para o Pedro, eu fico até orgulhoso. O pai dele está ali. E eu olho para ele e falo, nossa, ele fica quieto assim. E não se envolve, eu acho aquilo lindo. E eu falo, meu Deus, é assim que tem que ser. E a gente fica quieto e agora, com essa questão aí de eu postar alguns vídeos também, sobre palavra, a gente tem agora em alguns momentos somente falado até da Bíblia, falado de Deus. Pessoas que talvez eu nunca tivesse a oportunidade de falar sobre isso, às vezes a gente está lá discutindo sobre isso. Ah, e o vídeo lá, como que foi? E a palavra, como que é aquela questão lá da Bíblia e tal?
Então tá vendo? O Espírito Santo ele vai nos dando estratégias de levar a palavra de Cristo para os nossos amigos que não são cristãos. Então faça isso. Ao invés de deixar essas palavras ser levantadas e a gente ver o nosso ouvido sangrar. Porque tem coisas que você fala, meu Deus, é melhor tampar o ouvido aqui do que ouvir isso. Então, deixe os seus amigos ouvirem o que está dentro de você. Dentro de você tem um tesouro grandioso, que é a palavra de Cristo. Deixe isso sair para fora da sua vida, através da sua boca. Outra coisa também muito complicada é televisão e computador, né? Notícias que, se a gente deixar, podem até destruir a nossa fé. Hoje de tarde mesmo, falando com minha esposa, eu falei, tá difícil você assistir uma televisão. Normalmente a gente só assiste YouTube, coloca pregações, coloca louvor, ou coloca alguma série, às vezes de noite, para poder se distrair. Mas agora uma televisão normal, você colocar lá na Globo, hoje em dia, é muito complicado. Às vezes de manhã eu tenho o costume de levantar cedo e começar a passar a minha camisa. E eu ligo a TV, eu falo, vou ligar a TV aqui para ver as notícias, ver se o transporte está tranquilo, ver se tem alguma coisa de greve, ver se teve algum acidente aqui nas avenidas que eu vou passar. Só que aí a gente liga e de uma forma tão sutil, o diabo, se a gente não toma cuidado, ele vai lá e começa a jogar medo na nossa vida. Tá vendo? Um monte de gente morrendo de Covid. Olha, tá vendo? É acidente, é assalto. E a gente começa a ver aquilo, e aí você fica, eita, tá complicado o negócio mesmo, viu? E aí se a gente não para, não dá um basta naquilo, aquilo começa a dominar o nosso interior e a gente fala, meu Deus, tá complicado mesmo. E o medo começa a vir, o medo começa a surgir, e a gente vai trabalhar e já fica com o dia inteiro assim meio perturbado, pensando naquelas coisas. Porque aquilo vai lá e afeta a nossa vida, através dos nossos olhos, através dos nossos ouvidos. E às vezes também televisão à noite. Eu tenho o costume também à noite de, quando a gente vai deitar, eu ligo a TV para poder apagar todas as coisas, até deitar, me ajeitar e poder dormir. E esses dias a gente foi deitar, eu liguei a TV, mesma coisa. Quando eu olhei, eu falei, nossa, e era 11 e pouco da noite. Passando um negócio, eu falei, misericórdia, tira disso, troca de canal. E eu falei, nossa, então assim, está ficando cada vez pior. Antigamente, era de madrugada que essas coisas passavam na TV, eram coisas fortes, era só de madrugada. Hoje em dia, a qualquer instante que você liga, a TV está perdendo totalmente o pudor. Então, tome cuidado, filtre tudo aquilo o que passa pelos seus olhos. Filtre tudo aquilo o que os seus olhos estão vendo. Amém? E falando de toda essa questão de rede social, né? Já que a gente vive num mundo online, como eu disse no começo, nós vivemos num mundo instantâneo, onde as informações são passadas a todo instante no celular, na TV, e nós precisamos realmente estar inteirados desses assuntos. Precisamos estar inteirados dos assuntos que acontecem. Só que o meu pedido para vocês é: use as redes sociais para influenciar e não para ser influenciado. Já que é para gastar tempo nelas, já que é para gastar tempo nas redes sociais, gaste tempo sendo a luz do mundo. Gaste tempo sendo o sal da terra. Aleluia. Gaste tempo, use estratégias. Poste palavras, poste versículos, poste vídeos. Poste aquilo que você tem aprendido. Compartilhe com pessoas. Mande mensagem para pessoas dizendo que Jesus as ama. Aleluia. Use essa ferramenta tão preciosa de forma positiva. Antes de eu criar o canal lá no YouTube, eu fiquei pensando comigo, eu falei, meu Deus, o que Paulo, no nosso tempo, faria? Se naquele tempo, há 2000 anos atrás, sem tecnologia nenhuma, ele conseguiu levar a palavra de Deus por vários países, por várias nações. O que ele não faria hoje com um celular? Onde você posta uma coisa, em alguns instantes viraliza, o mundo inteiro já está sabendo daquilo. Então nós temos que ter estratégias para poder usar isso daqui com muito cuidado
e de forma a abençoar a nossa vida e a vida de outras pessoas. Amém? Glória a Deus. A gente acorda, né, irmãos? Como eu comentei. E é automático, né? A gente acorda e às vezes até pega o celular para poder desligar o despertador. E aí você já trava ali e já começa a olhar Instagram, WhatsApp, Facebook. E a gente fica preso naquelas coisas. Só que tem uma coisa muito interessante e que nós devemos fazer é dedicar as primícias do nosso tempo a Deus. Nós temos sido bem ensinados aqui pelo nosso pastor, e ele prega muito bem sobre as primícias de uma forma financeira, que nós devemos devolver as nossas primícias, devolver os 10% do nosso rendimento a Deus. Deus nos dá, nós vamos lá e devolvemos essas primícias. Só que eu queria trazer essa reflexão para o nosso tempo. Nós acordamos, e quando nós acordamos, Deus vai lá e fala assim: filho, toma 24 horas do dia para você desfrutar desse dia abençoado que eu fiz para você. 24 horas. Se a gente pegar 10% de 24 horas, seriam 2 horas e 40 minutos. E aí você pode até me falar, mas irmão Renato, eu não vou conseguir acordar 2 horas e 40 minutos mais cedo para poder ler a Bíblia, para poder orar, ou eu não tenho tempo, eu não posso, eu não consigo. Desculpas não iriam faltar. E eu te digo, tudo bem, então vamos diluir aqui essas 2 horas e 40 minutos durante o dia. O que você tem feito durante o seu dia para ter uma comunhão com Deus? Quanto tempo você tem separado para ler a Bíblia, para orar em outras línguas, para conversar com o Espírito Santo? Quanto tem sido esse tempo que você tem sido gasto? Será que se você somar esse tempo que você tem gastado você tem investido, não é gastado, esse tempo que você tem investido no reino de Deus, se você juntar esse tempo, será que dá 2 horas e 40 minutos? Ou será que dá 2 minutos e 40 segundos? É muito sério essa primícia do nosso tempo. E Deus quer esse relacionamento conosco. Não só os 10%, mas também os outros 90%. Porque nós não vamos ficar 10% focado aqui e os outros 90%, depois de noite eu vou ler a Bíblia e esquece, agora eu vou viver minha vida. Não. Nós não podemos esquecer que nos outros 90% do nosso tempo, nós temos um companheiro fiel. Ele não falha por nenhum minuto, por nenhum segundo. Esse companheiro fiel, que é o Espírito Santo, ele está segundo após segundo do seu lado. Em tudo o que você faz, em tudo o que você fala, o Espírito Santo está do seu lado, te acompanhando. 90% do seu tempo ele está lá. E é ele que pode te instruir da melhor forma que você tem que viver na sua vida. A gente às vezes pode até surgir dúvidas aqui, tá bom, mas como que eu vou ter estratégias, como que eu vou me relacionar, como que eu vou andar? Nos 90% do seu dia, o Espírito Santo está do seu lado, só esperando que você fale com ele. E ele tem estratégias para lidar com isso, para te instruir. Existe um salmo muito top que diz assim, Salmo 32, versículo 8. Diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Aleluia. Guiar-te-ei com os meus olhos. Assim como um pai faz com um filho, sabe? Filho, vem aqui, filho. Vem aqui, olha nos meus olhos. Cuidado, aí tem um buraco. Não vai por aí, filho, vem por aqui. Olha aqui nos meus olhos que você vai chegar aonde eu quero que você chegue. É assim que Deus quer nos instruir. Olhando nos nossos olhos, direto nos nossos olhos. É essa comunhão no olhar. E quando nós aumentamos essa conexão através do olhar, quando nós aumentamos essa comunhão, nós conseguimos nos relacionar através do olhar.
Para quem é casado, sabe muito bem como que isso funciona. Você conhece a sua esposa pelo olhar e sabe dizer se ela está brava ou se ela está tranquila. Fala, não, peraí, que eu acho que eu não agradei muito bem ela tá assim. E só pelo olhar você consegue ver isso. Para os jovens, você consegue distinguir quando o seu pai também não se agradou de alguma coisa. A gente olha aí no olhar do nosso pai, a gente fala, eita, ele está bravo. Ou, está bravo. Fiz alguma coisa errada. A gente consegue distinguir através do olhar. E é essa comunhão que Deus quer que nós tenhamos com Ele, através do olhar. Ele quer que você entenda Ele através do olhar, de um simples olhar, para que Ele possa ser a luz direta, olhando nos seus olhos, iluminando todo o interior da sua vida. Aleluia. Nós precisamos, restabelecer essa comunhão diária com o Espírito Santo. Eu já ouvi diversas vezes, que os jovens eles são o futuro da igreja. Mas, na verdade, o jovem é a igreja do agora. Você não é a igreja do amanhã. Não, você é a igreja do agora. Nós estamos no culto de jovens, no culto do Conectados. Nós somos os jovens de agora, a igreja de agora. Deus quer encher a nossa vida de dons. Deus quer encher a nossa vida de estratégias para poder ganhar esse mundo. E Ele conta com a nossa vida hoje. Não é no domingo, não é no próximo culto do Conectados no mês que vem. Não, é no agora, é no hoje. É hoje que Ele tem algo para colocar no seu coração. É hoje que Ele quer colocar algo na sua vida, no seu coração. Aleluia. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque pode ser tarde. Aleluia. Amém? Glória a Deus. E eu até coloquei aqui, que eu queria compartilhar sobre um pouquinho das coisas da minha vida, como um testemunho. Mas acho que eu nem vou tocar muito nesse ponto. Mas assim, eu já perdi muitos anos da minha vida. Muitos anos estagnados. E que hoje não me trouxeram benefícios nenhum. Na verdade, me trouxeram muitos prejuízos. Porque eu já fui jovem como vocês. E hoje eu tenho uma colheita de um passado. E que essa colheita por muitas vezes não é agradável. Isso não me trouxe benefício nenhum. Então hoje eu falo como um pai para vocês. Eu sei que eu não tenho nem idade para ser o pai de muita gente aqui. Mas que seja o próprio Deus falando para vocês. Filhinhos, tomem cuidado neste mundo. Tomem cuidado, não se iludam com essas coisas. Eu tenho um futuro muito melhor do que tudo isso que você acha que é bom. Não, Deus ele tem algo muito melhor do que aquilo que é postado e a gente olha e acha que é bom. Não, Deus tem um futuro brilhante para a vida de cada um. Deus tem um futuro abençoado para a vida de cada um. E até também quem não é jovem, você ainda tem um futuro pela frente. Deus tem muita coisa ainda para fazer na sua vida. Enquanto houver suspiro, enquanto houver fôlego de vida, Deus ele vai acrescentando dia após dia, dia após dia. Não tem fim. Não tem fim, as bênçãos do Senhor não param, as bênçãos do Senhor não acabam. Até o último suspiro de vida, Deus ele fala que Ele vai cuidar da nossa vida. Deus ele vai suprir todas as necessidades que nós precisarmos. E Ele vai cuidar, e vai abençoar, e vai prosperar, e nós iremos avançar em tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Aleluia. Por isso que o meu conselho, com base na palavra do nosso Senhor se apegue em Deus. Se apegue em Deus. É a única coisa que hoje nós podemos gastar o nosso tempo. Investir o nosso tempo. É a única coisa onde nós podemos passar horas e horas e saber que não será prejuízo para a nossa vida. Busque uma comunhão com o Espírito Santo de tal forma que ele seja mais real do que o chão que você pisa. Esse chão aqui, irmãos, esse chão aqui, ele daqui a alguns anos, talvez nem existirá mais. Essas paredes que nós estamos vendo, talvez anos na frente, muitos anos na frente, talvez nem existirão mais. Poderá ser destruída para construir um outro prédio maior.
Essa roupa que nós usamos, daqui uns anos, irá virar trapo velho. Mas o Espírito Santo, ele não se desfaz, ele não se destrói. Ele é muito mais real do que vocês. Ele é muito mais real do que eu. Ele é mais real do que vocês que eu estou vendo aqui. Porque ele é a própria vida. Ele é o dono da vida. E a comunhão que nós precisamos ter com ele é dessa forma. É a gente sentir a presença dele. É a gente ouvir a voz de Deus de uma forma audível. É isso que Deus tem para a nossa vida. É isso que ele quer para a nossa vida. Ele quer uma comunhão conosco. Ele quer se achegai a mim, e eu se achegarei a vós. É isso que ele quer. Ele é muito mais real do que tudo o que nós vemos. Tudo que nós vemos é ilusão, é ilusório. Passará, céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor, o Espírito Santo e tudo que há nos céus é indestrutível. Isso não passará. Aleluia, as coisas que nós não vemos são imortais. E o que vemos é mortal, é destrutível. Deus, quando Ele habitou na nossa vida, quando Ele habitou em nós, através do Espírito Santo, é interessante. Deus, quando Ele veio, Ele trouxe todas as coisas. Ele literalmente arrumou as malas e falou, eu vou morar dentro dele. Deus, ele não veio passar umas férias na nossa vida. Deus não veio passar uma temporada dentro da nossa vida. Deus não veio passar só um final de semana dentro do nosso coração. Não, quando ele veio, ele falou, é para sempre que eu estarei dentro de vocês. É para sempre, é todo dia, dia após dia eu estarei com vocês. Então a gente tem que tomar cuidado durante o nosso dia, porque a gente fica o dia inteiro e às vezes esquece que o Espírito Santo está do nosso lado. E a gente às vezes esquece de dar até um bom dia, Espírito Santo. Oi, Espírito Santo. A gente acorda, desperta pela manhã e o Espírito Santo, meu filho despertou. Ele vai falar comigo. E a gente levanta, se arruma na nossa correria, sai de casa e esquece. Entra na condução e o Espírito Santo está lá. Acho que agora ele vai falar comigo. Vai pedir instruções do dia dele. E a gente não fala nada. Chega no trabalho, começam problemas a surgir, dificuldades ali do dia a dia para a gente poder resolver. E a gente às vezes, meu Deus, como que eu vou resolver isso? Como que eu vou fazer? E o Espírito Santo está lá, fala comigo. Eu tenho uma solução para te dar. E a gente está lá, preocupado com outras coisas. E não dá ouvido ao Espírito Santo. A gente vai embora do trabalho para chegar em casa, e aí quando a gente chega em casa, a gente, ao invés de levantar as mãos e agradecer a Deus por mais um dia, não faz isso. E o Espírito Santo está lá. Eu acho que agora ele vai parar uns minutos para poder agradecer o dia, acho que agora ele vai parar para poder falar comigo, e a gente não fala. E o Espírito Santo está lá. Se mudou com todas as malas e está lá, só esperando a gente ter uma comunhão. E por mais que a gente, muitas vezes, não tenha tido uma comunhão com Ele, Ele nunca deixou de cuidar de nós. Ele nunca deixou de falar conosco. E Ele fica buscando formas de falar com a gente. Ele não ouviu desse jeito, então eu vou falar assim. Ele não ouviu assim, então eu vou colocar alguma coisa ali para ele ver, para ele perceber, para ele perceber que eu estou com Ele. E a gente está ali perdido e Deus tentando falar conosco através do Espírito Santo de diversas formas. Então, seja sensível aos comandos do Espírito Santo. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Ele está aqui nesse momento, inclusive. Ele está aqui do meu lado, me ajudando a falar. Filho, fala assim, filho, fala assado. Fala com essas palavras, cuidado, filho, fala assim. O Espírito Santo está aí do seu lado, levando as palavras que eu digo e jogando aí no seu coração e falando, entenda, é desse jeito que eu quero que você viva, é desse jeito que eu quero que você ande. Ele está aqui e Ele está aí. E é assim que Ele trabalha.
incessantemente, incansavelmente, Ele trabalha. Ele não vai ficar somente aqui nos minutos desse culto. Quando nós sairmos por aquela porta, Ele sairá junto conosco. Ele irá para a nossa casa juntamente conosco. E estará lá, porque nós somos a igreja de Cristo, e a igreja de Cristo somos nós, e onde nós estivermos, lá estará a palavra, estará o Espírito Santo, estará a unção de Deus, estará a luz de Cristo, aonde nós estivermos, brilhando neste mundo. Aleluia. E quanto mais próximo nós ficarmos de Deus, quanto mais próximos nós tivermos essa comunhão, nós seremos mais parecidos com Deus. Seremos mais parecidos com a pessoa do Espírito Santo, mais parecidos com Jesus. E ficará muito mais fácil de lidar com as coisas do mundo. Ficará muito mais fácil de lidar com o nosso dia a dia. Se vocês verem, eu vou citar 2 exemplos aqui de uma forma de vida que denuncia a nossa vida de fé. A gente conhece os apóstolos, né? Os apóstolos, as pessoas passavam e falavam, nossa, vai ali um discípulo de Jesus. Quando Jesus foi preso, as pessoas começaram, os discípulos se dispersaram, fugiram, e as pessoas começaram a procurar os discípulos de Jesus, e Pedro estava lá e tal, e falaram, aqui, ó, é um deles, é um dos discípulos dele. Por quê? Porque a vida dos discípulos denunciavam quem eles eram. Não tinham como eles fugirem, porque eles tinham uma comunhão tão grande com Jesus que eles se pareciam demais com Jesus. As pessoas olhavam e falavam, a forma que ele fala, a forma que ele anda, não tem como dizer que ele não é discípulo de Jesus. A forma que eles andavam, pela comunhão que eles tinham, denunciava a vida de fé deles. Denunciava a nova vida que estava sobre eles. Jesus, quando estava lá no Getsêmani, se você parar para reparar nessa passagem, Jesus, quando estava lá no Getsêmani, junto com os seus discípulos, orando já no fim da sua vida, pronto para ser entregue. E Judas entregou Jesus. E olha que interessante. Judas, quando ele entregou Jesus, ele falou para os soldados, olha, nós vamos ir lá onde ele está, e quando nós chegarmos lá, aquele quem eu beijar, é esse que vocês vão prender. E eu fiquei pensando, tá, mas o que tem a ver o beijo? A questão aqui não era o beijo. A questão aqui era, eu sei que era um momento noturno, talvez fosse difícil de distinguir as pessoas, mas a questão aqui é, eles eram tão parecidos, todos eles agiam e falavam da mesma forma. E é como se Judas tivesse falado assim, aquele que eu beijar é esse que vocês vão prender para vocês não prenderem a pessoa errada. Porque vocês podem confundir e pegar um discípulo de Jesus ao invés de pegar Jesus. Vejam que coisa forte. Agora imagina se nós estivéssemos lá. Ou se Jesus estivesse aqui e os soldados entrassem aqui dentro procurando por Jesus. E falassem, cadê Jesus? Cadê Jesus? Vamos prender ele. Será que os soldados passariam direto pela nossa vida? Não, esse daqui não. Ou será que eles passariam, peraí, será que é Jesus? Será que nós seríamos confundidos com Jesus? Ou será que os soldados passariam desapercebidos pela nossa vida? Como que tem sido a sua vida comparando a vida de Cristo? O quão parecido nós estamos com Jesus? Será que as pessoas podem confundir a nossa vida e falar, nossa, você com certeza é cristão. Você com certeza é de alguma igreja. Porque o nosso comportamento denuncia a vida de fé que nós temos. E dito tudo isso, fica muito fácil dizer para vocês, né? Que você não precisa pisar na lama e nem entrar na lama para saber que suja. Porque sim, a lama suja. Eu não preciso dizer para você que o pecado é ruim, que o pecado mata, porque sim, o salário do pecado
é a morte. Então, é muito fácil nós entendermos isso. Veja que o plano original de Deus era que Adão conhecesse ao certo e ao errado, sem precisar tocar. O plano de Deus era que Adão fosse se desenvolvendo, crescendo em graça e conhecimento, de tal forma que ele soubesse que a árvore do bem e do mal faria com que ele se afastasse de Deus. Esse era o plano original de Deus, e o diabo vai lá e distorce tudo aquilo, e fala, não, pode comer, você vai ser semelhante a ele. O plano de Deus é que a gente conheça o certo e o errado sem precisar tocar, sem precisar entrar na lama, sem precisar pegar no pecado para saber se é bom, se é ruim. Não. Jesus, ele nos deu uma nova vida, ele restabeleceu o plano original de Deus. Aquilo que Deus queria para o homem, Jesus veio e restabeleceu esse plano original de Deus. E quando Jesus restabelece esse plano natural de Deus, é como se ele falasse para mim e para você, filho, não precisa você tocar nas coisas ruins, não precisa você tocar no pecado para saber que esse pecado trará morte, não precisa você pisar na lama para saber que ela suja. Deus quer que eu e você olhemos para o pecado e fale, não, diabo, aqui você não me engana, eu não vou tocar nisso, eu não aceito isso para a minha vida, porque eu sei que isso me afastará da comunhão com Deus. Eu sei que isso não me trará benefícios. É isso que Deus quer para nossas vidas. Que nós consigamos olhar e distinguir. Isso é certo, isso é errado. Isso eu vou fazer, isso eu não vou fazer. Esse é o plano original de Deus, que Jesus restabeleceu para as nossas vidas. Aleluia. Em Romanos, no capítulo 5, no versículo 1 e 2, diz que, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, em Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, a essa graça na qual agora estamos firmes, não só firmes, mas também fortes, não na nossa força, mas na força do poder do Senhor. Em 1 João, no capítulo 2, no versículo 14, João ele escreve sobre essa força. E ele diz que, jovem, eu vos escrevo porque sois fortes. Jovem, eu vos escrevo porque sois fortes. E ele deixa claro que a palavra está em nós. A palavra está em vós e vocês são fortes. E vocês já venceram o maligno. Deus, ele já batalhou a nossa batalha. Deus, ele já lutou a nossa luta. Deus, ele já venceu para que nós não precisássemos lutar. Deus, ele venceu através de Jesus. E ele fala para a nossa vida, filho, simplesmente ande numa vida de fé, ande numa vida de santidade, ande numa vida de luz, para que você se achegue até o último dia e eu te entregue a coroa de vida e coloque a coroa de vida na sua cabeça. Essa coroa de vencedor, porque nós somos mais do que vencedores, por amor daquele que nos amou. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Para finalizar, eu quero ler aqui em Provérbios, capítulo 4, no versículo 25 e 26. Aleluia. Que diz assim: olhe sempre para frente, para Jesus. Mantenha o olhar fito no que está adiante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Deus, ele está de mãos dadas conosco para nos guiar nesse caminho de segurança, nesse caminho de paz e de luz, e ele quer que você olhe nos olhos dele. Não desvie o seu olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Permaneça com o olhar fixo em Jesus. Como um filho, preste atenção no olhar do Pai e deixe que Ele te guie.
por lugares de paz, por lugares onde você não vai tropeçar, onde você não vai cair, por um lugar limpo, sem precisar se sujar na lama do pecado, sem precisar se sujar nos erros dessa vida. Aleluia. Os jovens vão louvar? Vocês vão louvar ainda? Sim. Amém. Se vocês puderem se colocar de pé, eu queria fazer uma oração e já encerrar aqui a minha fala. Glória a Deus. Aleluia. Jovem, nós somos jovens, só que Deus ele pode nos usar de uma forma poderosa. Não é porque nós somos mais novos que nós talvez não podemos ser usados por Deus. Não. Deus quer usar cada um que aqui está dentro dessa igreja. Deus ele tem dons espirituais para colocar na sua vida. Deus ele conta com você para que você possa levar a palavra dele por todos os cantos, aonde quer que você esteja. Ele conta com você para que a palavra dele seja ministrada nas faculdades, nas escolas, no seu trabalho, na sua família. E ele diz: filho, a mesa está posta, filho. Eu tenho dons aqui nessa noite. E o Espírito Santo, que é o nosso companheiro, que é o nosso amigo fiel, ele neste momento, ele distribui os dons da forma que ele bem quer e coloca sobre você dons de curar, dons de profecia. Ele está colocando habilidade em pessoas neste momento, habilidades de canto, habilidades de ministrar a palavra dele. Ele tem colocado dons e habilidades neste momento na sua vida. Só basta que você creia e receba tudo aquilo que ele tem para você. A mesa está posta, se sirva de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Desfrute de tudo aquilo que Deus tem para você. Desfrute de tudo aquilo que Deus tem derramado na sua vida. Aleluia, Deus.